Graças ao Senhor, nós chegamos na mensagem número 8 do segundo volume do Alimento Diário, onde o tema central é Colossenses, o mistério de Deus, que é Cristo, e o título do Alimento Diário, do volume 2, é Frutificando em toda boa obra. E nós vamos hoje ver essa mensagem número 8, que é muito rica, e o tema dela, o título dela é O mistério de Cristo, a igreja. Nós já sabemos que Deus tem um mistério e que esse mistério de Deus ele é Cristo. E isso está escrito aqui em Colossenses capítulo 2. Né? Colossenses capítulo 2, que diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então Deus tem um mistério, segundo o que está escrito aqui, e esse mistério é Cristo. Isso está claro para nós. Mas Cristo também tem um mistério, e esse mistério é a igreja. Daí esse é o tema que nós vamos ver agora, né, no decorrer dessa mensagem. É uma mensagem onde a gente deve gastar muito tempo, porque não é fácil, e eu espero que vocês, amados irmãos que nos escutam, que têm o encargo do Ministério da Palavra, não fiquem apenas com aquilo que vocês escutam no tutorial. Vocês devem entrar na Palavra, vocês devem cavar, vocês devem ler todo o Alimento Diário de segunda até o domingo, vocês devem ler várias vezes para poder entender o que o tema da semana está querendo dizer e passar esse encargo para os irmãos. Então, aqui começa logo na segunda-feira falando sobre os mistérios da Bíblia. Então, a Bíblia tem vários mistérios. E diz o seguinte, logo na página 116, que ao longo dos anos nós temos recebido muita ajuda das revelações contidas nas epístolas de Paulo, especialmente dos livros de Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses, que nós já vimos em mensagens anteriores, que, segundo os estudiosos, correspondem ao coração dos escritos do apóstolo Paulo. Ultimamente, temos comparado as revelações contidas nesse livro a um avião. Nós vimos que o avião ele tem a sua fuselagem, que representa o livro de Gálatas. O avião também tem duas asas, uma asa é Cristo, a outra asa é Efésios, e esse avião também tem um plano de voo, e esse plano de voo ele é o livro de Colossenses. Nós já vimos sobre isso, já detalhamos em várias mensagens anteriores, então vocês já sabem disso. Vamos adiantar um pouco agora aí para a terça-feira. Na terça-feira vai falar sobre a questão do mistério da piedade, quando entra agora diretamente na mensagem, o mistério da piedade e a plena salvação de Deus. E aqui logo no começo, na página 118, diz o seguinte: recentemente estudamos as epístolas de Pedro, os escritos de João, e chegou o momento de voltarmos aos escritos de Paulo. Nosso estudo não deve ser realizado apenas para conhecer as verdades da Bíblia, e sim vivê-las e praticá-las. O Senhor fala por meio de mistérios e os revela aos seus servos. Então Deus quer revelar os seus mistérios para quem? Para os seus servos. Continuando, diz o seguinte: Paulo escreveu ao jovem Timóteo, dizendo o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E 16 parte A diz o seguinte: evidentemente grande é o mistério da piedade. Nós vamos nos deter um pouco agora à questão do significado de piedade. Aqui no Alimento Diário fala que
o termo piedade é conhecido por nós, né, muitas pessoas aqui no Brasil, como sendo compaixão e misericórdia. Mas, segundo o original grego, o correto seria usarmos uma expressão, a seguinte expressão: Deusdade, não piedade, mas Deusdade. Ou seja, Deus, a palavra Deus, mais a palavra dade. Não piedade, mas Deusdade. O termo Deusdade significaria parecermos com Deus, sermos participantes da natureza e vida divinas. Em inglês, usa-se a palavra godliness. Godliness é a junção de duas palavras, God, que significa Deus, mais o sufixo liness, que significa ser parecido. Então, olha, no termo inglês, na palavra em inglês, ela dá um significado mais real, porque fala, se fosse traduzido ao pé da letra para o português, seria Deusdade. Daí significa expressão de Deus, né? Ou seja, Deus sendo expresso, ou seja, sermos parecidos com Deus. A piedade se refere a um viver que expressa Deus. Então, toda vez que a gente ouvir essa palavra piedade, a gente não deve vincular essa palavra à questão de misericórdia, à questão de compaixão, mas à expressão de Deus em nós. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 completo. Tá? 3,16 diz o seguinte: Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, eu quero enfatizar esse ponto aqui. Aquele que foi manifestado na carne. Então, por isso que Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou, evidentemente, grande é o mistério da piedade. E em seguida, ele falou, aquele que foi manifestado na carne. Mostrando que esse é o termo que nós devemos realmente apontar, e nós devemos entender que Deus quer ser manifestado no nosso viver, na nossa carne. É isso que a Bíblia quer dizer. Ainda continuando, na terça-feira, diz o seguinte, que por meio de Jesus Cristo, ao nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, fomos redimidos e reconciliados com Deus, justificados e santificados, recebendo tudo isso no dia em que cremos no Senhor, e isso representa a redenção judicial. E estávamos no mundo, Deus nos separou e nos tornou o seu povo. Essa é a santificação objetiva. Agora, em nosso viver diário, Deus acrescenta mais de sua vida e deixamos de ser pessoas comuns para sermos pessoas santas. Então, a santificação objetiva é o fato de Deus ter nos santificado. Isso ele fez. Isso é a santificação objetiva. Mas a santificação também deve ser uma experiência no nosso viver. Então, através de nossos atos, da nossa maneira de viver segundo a Bíblia, nós nos tornamos cada vez mais santos, recebendo da própria vida de Deus para dentro de nós. Aí você vai seguindo aí na página 119, você vai ver, a seguir vem a transformação, Romanos capítulo 12, versículo 2. Você pode entrar um pouquinho mais sobre isso. E depois vem a conformação e por fim vem a glorificação. Ou seja, o objetivo da piedade, de manifestar Deus na carne, é que um dia nós seremos glorificados e expressaremos totalmente Deus. Na quarta-feira, fala sobre esse dispensar. O dispensar do Deus triuno, que significa, na verdade, é o dispensar da vida de Deus para dentro do homem. Esse sempre foi o desejo de Deus desde o momento que ele criou o homem. Se dispensar para dentro do homem que ele criou. E ele se dispensa para dentro do homem como vida. Daí, na página 121, diz o seguinte, que a maneira como se dá o acréscimo da vida de Deus em nós é apresentada em 2 Pedro. Vamos ler 2 Pedro.
Segunda Epístola de Pedro. Então, versículo 3, começando, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade ou amor fraternal e, por fim, com a fraternidade o amor, que é o amor ágape. Então, aqui a Bíblia fala que, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos o quê? Coparticipantes da natureza divina. O que Deus quer, na verdade, é que você seja um coparticipante da sua natureza. O que significa isso? Participar de Deus é receber da natureza de Deus, da vida de Deus, para que você seja como Deus é em vida e em natureza. Então isso é o que está escrito aqui na quarta-feira. O objetivo final é chegar ao amor ágape, que é ser como Deus é. Aqui agora na quinta-feira nós vemos a importância da oração e da palavra no nosso viver. Vimos ontem, página 123, que o livro de Efésios revela que nós somos o alvo do dispensar do Deus triuno. Dando continuidade, lemos: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui nós vemos importantes características, né, de um servo de Deus. É alguém que serve a igreja, é alguém que cuida dos irmãos e é alguém que ora pelos irmãos. Então, esse é o principal serviço de um servo de Deus, a oração. Nós somos encorajados aqui na quinta-feira a ser servos que oram, que se preocupam com os irmãos, que se preocupam com a igreja, que se preocupam com apacentar as pessoas. Então, para isso, nós precisamos ser pessoas que estão constantemente ali diante do Senhor, orando pelos santos. Então, aqui ele nos encoraja a ter um pedaço de papel, né? Colocar um papel, o nome dos irmãos, os assuntos pelos quais nós devemos orar e nos colocar diante do Senhor, principalmente com nossos cônjuges, para que, orando juntos, aqui diz que milagres vão acontecer. Então, realmente, os milagres acontecem através da oração. Ainda por fim, na quinta-feira, nós lemos, voltando ao livro de Efésios: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A gente vê claramente a necessidade de oração no viver cristão, necessidade da palavra e necessidade também da oração. Bom, indo agora para sexta-feira, nós vemos o seguinte: iluminados os olhos do nosso coração. Então Deus quer iluminar os olhos do nosso coração. Dando continuidade à mensagem anterior, vamos prosseguir estudando detalhadamente o capítulo 1 de Efésios, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, para saberes qual a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Graças a Deus, ele nos concedeu espírito de sabedoria. E esse espírito de sabedoria, ele hoje está dentro de nós, está dentro do nosso espírito.
E é nesse espírito de sabedoria que está a sabedoria de Deus. Então, o nosso espírito tem 3 partes, né, que é a consciência, a intuição e a comunhão. O homem é o único ser que foi criado por Deus que tem espírito. Nenhum animal possui espírito. Por isso que nunca nós vamos ver nenhum animal buscando a Deus. Só o homem tem sede de Deus, só o homem tem essa necessidade de buscar constantemente a Deus, porque ele foi criado com um espírito humano. E esse espírito humano tem a comunhão, que busca comunhão com Deus, tem a intuição, que é para sentir e ouvir o falar de Deus, a direção de Deus no nosso viver. Então, comunhão, intuição, e também tem a consciência, que a consciência é outra parte do espírito que Deus colocou também dentro de nós, que funciona como um alerta, né? E essa consciência, juntamente com as 3 partes da nossa alma, que é a mente, vontade e emoção, essas 4 partes aí constituem o coração do homem. Isso é o que está escrito aqui na sexta-feira. No sábado, nós vemos o poder de Deus para com aqueles que creem. Página 127 diz o seguinte: continuando ainda a ver sobre o nosso coração, também é necessário cuidar da nossa mente, da nossa emoção e da nossa vontade. Nossa mente tem de estar fixada no Espírito, mediante a palavra de Deus, e ser renovada para entender a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui começa com a mente renovada para entender e efetuar a vontade de Deus. Por isso que aqui, voltando para a página 127, diz o seguinte: devemos estar sempre pensando e criando novas maneiras de pregar o Evangelho, ganhar pessoas. O que é que isso quer dizer? Que nós devemos estar sempre pensando nas coisas lá do alto, nas coisas que são do Senhor. O homem tem sempre a preocupação de pensar nas suas coisas, nos seus planos, nos seus propósitos, no que é melhor para ele. Mas nós devemos começar a nos acostumar, como filhos de Deus, a pensar nas coisas do nosso Pai. Colocar nossa mente no Espírito, para que possamos pensar nas coisas de Deus, naquilo que leva para frente o propósito de Deus. E quando você começa a ter uma mente colocada no Espírito e pensando, quando seus pensamentos eles são voltados para o plano de Deus, então a sua emoção acaba se adequando à sua mente. Aqui ele diz o seguinte: com a mente sóbria, a nossa emoção será adequada. E Deus criou-nos, né, com emoção para que pudéssemos amá-lo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o resultado de a gente amar a Deus é a gente ter uma vontade submissa à vontade de Deus. Então a vontade não foi feita para ser dura e teimosa, mas sim para submeter à vontade do nosso Deus. Eu espero que os irmãos tenham compreendido que nossos pensamentos têm que estar voltados primeiramente para Deus. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, então a nossa emoção segue a nossa mente. E, por fim, a nossa vontade acaba seguindo também a nossa emoção. Então o nosso ser, né, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, eles, né, se organizam, né, para servir a Deus. Então esse ponto é muito importante. Senhor Jesus. Agora nós vamos para o domingo, né, para finalizar a mensagem número 8. O tema é a Igreja, a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Página 129
diz que o livro de Efésios nos mostra que a eficácia da suprema grandeza do poder de Deus levantou Cristo dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, todo poder, todo domínio. E de todo nome, aliás, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Uma tradução literal desse texto seria acima de todo domínio e autoridade e poder e senhorio. Então o Senhor Jesus Cristo está acima não apenas do poder satânico das trevas, mas também ele está acima das autoridades e dos governos que há no mundo inteiro. Capítulo 3 de Efésios diz o seguinte, que segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, quer dizer que Cristo tem um mistério. Esse mistério é a igreja. Tudo que Deus fez foi para termos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Cada irmão exerce a sua função no corpo, por isso os irmãos possuem um valor incalculável, porque eles são membros desse corpo. Então a igreja de Deus, Paulo ele faz uma analogia da igreja com o corpo. Então, num corpo tem muitos membros, mas esses muitos membros constituem apenas um único corpo. Então é como nós, todos nós somos membros do corpo de Cristo, espalhados por toda a terra, mas na verdade para Deus nós estamos num único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, para finalizar, na página 130 diz o seguinte, eu quero ler para vocês. Isso porque não é mediante a capacidade, e sim pela graça de Deus que tem poder para tornar você a plenitude dele. Cheio das riquezas de Cristo, basta desfrutar dessas insondáveis riquezas e assim manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então aqui nós temos um trecho que é a chave desses versículos, para que pela igreja, então o mistério de Cristo é revelado por meio da igreja. Ele vai nos usar para envergonhar as hostes malignas e todo esse mundo perverso, esse mundo que jaz no maligno, tudo isso vai cair por terra. E tudo isso vai cair por terra a partir do momento em que nós, como membros do corpo de Cristo, funcionarmos nas igrejas, exercitarmos nosso espírito através de invocar o nome do Senhor, através de buscar a palavra, através de conhecer mais a Deus. Então a gente vai amadurecer e nos tornar filhos maduros. Quando nós nos tornarmos filhos maduros, nós vamos apressar a volta do Senhor. O Senhor vai voltar, então vai estabelecer seu governo, vai estabelecer sua autoridade aqui na terra, acima de todo principado, toda potestade. Então o Senhor vai reinar o reino milenar, está descrito em Apocalipse capítulo 20. Então vai ter um reino milenar, um reino de 1000 anos, onde todos aqueles que aproveitarem essa oportunidade que Deus está dando hoje na igreja para crescer em vida, vão poder estar junto com Cristo nesse reino de 1000 anos. E depois nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Então encorajo você, amado irmão, a buscar mais o Senhor, a desfrutar mais, a invocar mais o nome do Senhor, a aproveitar cada oportunidade para crescer em vida, para que Deus possa usar você, não somente agora, mas depois no reino milenar e por fim, por toda a eternidade. Eu quero encorajar você ainda a entrar no nosso canal, a ouvir ali os vídeos e também você pode dar a sua sugestão. É muito importante que você compartilhe conosco aquilo que você está aprendendo com os tutoriais, aquilo que você está ganhando, porque acaba nos encorajando também
e nos faz assim fazer o nosso serviço ainda sabendo, ainda com mais encargo, sabendo que os irmãos estão sendo ajudados sendo ajudados a prosseguir, a avançar. Isso nos encoraja. Então eu quero encorajar você, meu amado irmão, dê a sua sugestão, a sua participação no nosso canal. Jesus é o Senhor.